Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson. E olha, nessa videoaula a gente vai ter uma aula prática utilizando o NetBeans para programar em Java, tá ok pessoal? E aí a gente vai utilizar aqueles conhecimentos que a gente adquiriu na aula passada sobre métodos, atributos, classes e objetos, certo? Então, vamos programar. Beleza, pessoal? Já abri aqui meu NetBeans para a gente começar a programar, beleza? E para a gente criar um novo projeto, a gente já sabe como é. Basta que a gente venha aqui na pastazinha amarela, ó, New Project, e escolhe aqui, ó, Java Ethernet, Java Application, é exatamente isso que a gente precisa. Clica duas vezes. A gente vai definir aqui uma pasta, ó, vou colocar aqui uma pasta específica que eu separei para a gente. Aqui, ó. Presta atenção. E aqui, ó, aulas práticas PO, vai ser a minha pasta onde eu vou salvar todos esses nossos projetos, essas nossas videoaulas práticas. Joia? Vou dar aqui um Open e vou colocar o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui, ó, aula 28, certo? Aí eu venho aqui em Finish. Belezinha, o NetBeans aqui criou o projetinho pra gente, já com o Public Static Void Main, nosso método principal, certo? E olha só, vou apagar aqui esses comentários, não se acerta para a gente nesse momento. E agora, pessoal, tá tudo fazendo mais sentido, né? A gente já tem uma explicação para o que é isso aqui, né? O que de fato é isso aqui. Isso aqui é o nosso método principal, é um método aí da própria linguagem, olha que maravilha. É um método da própria linguagem que ela entende como método principal para poder executar os nossos comandos, tá ok? O Public Static Void é essencial na hora de criar o teu programinha em Java. E aí, ó, tu tem a tua classe, né? A classe do teu programinha sempre vai existir, tá? Que é a aula 28. E a classe onde tem o teu método principal. Joia? Nesse nosso caso aqui, como a gente já tem essa classe principal, que faz parte do Public Static Void Main, a gente vai criar a nossa classe engrenagem junto a ela. Tá? Eu vou abrir aqui, ó, o Source Package, que é o pacote de serviços. Vou abrir o pacote da aula 28, pacote que inclui todas as classes, tanto a classe da aula 28, olha que maravilha. E eu vou criar aqui dentro desse pacote uma nova classe, que é a nossa classe engrenagem. Para eu poder fazer isso, eu aperto no botão direito no mouse, venho aqui em New, e venho aqui, ó, Java Class, que é para mim criar uma nova classe. E aqui eu vou criar aqui com o nome engrenagem. Joia? Vou colocar aqui em maiúsculo mesmo. E pronto, ó, eu vou criar uma classe cujo nome é engrenagem dentro do projeto aula 28, na localidade Source Package, que é exatamente os pacotes de serviço, no pacote aula 28. Joia? Então vou dar um Finish. E perfeito, está aqui a nossa classe feita. Está aqui a classe engrenagem criada. Joia? Vou apagar aqui também esses comentários, não necessita para a gente agora. E pronto, agora eu já posso começar a criar os métodos dessa classe. Tá? Então está aqui o nosso pacote da aula 28. Dentro desse pacote tem as minhas classes. Tem a classe aula 28 e tem a classe engrenagem. Então posso já começar aqui, ó, dentro da minha classe, que é dentro das chaves, já colocar aqui os meus atributos. Vamos colocar aqui o primeiro atributo, seria qual? Quantidade de dentes, né? Então vou colocar aqui, ó, quantidade de dentes, que eu preciso informar o tipo dele, né? Qual o tipo que essa minha variável vai receber? Vai ser um inteiro, certo? Então coloco aqui, ó, int, quantidade de dentes e o meu ponto e vírgula. Perfeito, já não tenho mais erro. Se eu quisesse atribuir aqui, ó, logo para ele, posso atribuir quantidade de dentes que a minha engrenagem vai ter. 20. O outro atributo era o raio da minha engrenagem, que eu novamente tenho que informar que é um float. Sei lá, um raio de 1.2, 1.4 metros, pode ser. Novamente, então colocar o meu ponto e vírgula e olha só, deu um errozinho aqui, ó. Ele disse tipo incompatível. Impossível a conversão de double para float. Porque ele imagina que esse número aqui é um double. Eu posso trocar aqui o nome da variável para um double. Ou
eu posso simplesmente deixar float, um número flutuante, e colocar um F aqui na frente, para informar o meu Java, né, a minha linguagem, que é um dado tipo float. Joia? E o outro atributo era uma string, certo? Que era o material da minha engrenagem. Vou colocar aqui, sei lá, um material aí, ferro mesmo. Pronto, simplesmente assim. Aqui o string tem que ser com letra maiúscula S, né? Perfeito, já está feito aqui os atributos da minha classe engrenagem. Então, sempre que eu criar um objeto dessa classe aqui, ó, ele vai vir, necessariamente, ele vai vir com a quantidade de dentes 20, com um raio 1.4F, com material do tipo ferro, certo? E agora, para mim criar os métodos, muito simples, muito fácil. Aqui mesmo eu crio os meus métodos. Vou dar 2 pulos aqui e começar a descrever o meu método. Girar, né, era o meu método primeiro, nós já colocou aqui entre parênteses. Vou abrir as chaves. Para que eu vou abrir as chaves? Para eu digitar aqui o que o meu método vai fazer, o que essa rotina, essa função vai fazer. Já que ela não retorna nada, eu tenho que informar aqui em cima que ela é do tipo void, certo? Que ela não retorna absolutamente nada. Coloca aqui, ó, retorna nada. E o outro método vai ser aquele lá de mudar sentido. Joia? E para não ficar nada vazio aqui dentro, eu vou colocar o seguinte. Eu vou dar um salt, certo? E dizer o seguinte, dizer aqui, ó, engrenagem girando. Nesse aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa para ficar bem didático mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, mudando de sentido. Show de? Simples assim. Joia? Então tá feito aqui os nossos métodos e os nossos atributos da nossa classe. Olha só, muito fácil, né, pessoal? Muito simples, muito fácil. Agora, como é que a gente faz para executar esse programinha aqui? A gente criou aqui a nossa classe, né? Como é que a gente faz para executar isso aqui? Bom, agora para executar a gente tem que ir lá no nosso método principal, certo? Ó, simplesmente vir aqui, ó, na aula 28, que é a nossa classe main, classe principal, que contém o método principal, e chamar essa classe aqui dentro. Isto é, criar um objeto capaz de chamar os métodos daquela classe, não é verdade? Já que eu tenho um objeto daquela classe, isto é, eu tenho uma instância daquela classe, eu posso acessar os atributos e os métodos dela. Joia? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui. Para me criar um objeto, muito simples, muito fácil. Eu digo como? Nome da minha classe, certo? No caso, engrenagem. O nome, vou chamar E1, ou objeto 1, é igual a new engrenagem, novamente o nome da nossa classe. Os show de, simplesmente assim, já criei meu objeto. Tenho aqui, ó, o nome da classe, o nome que atribui ao meu objeto, igual a new, nome da classe, e novamente os parênteses, certo? Assim eu crio um objeto. Para que esse new? New é próprio da nossa linguagem Java. Sempre tem que ter um new para a gente criar um novo objeto, certo? Então, eu basicamente criei uma instância da minha classe, certo? E agora eu vou chamar os métodos dela. Eu vou dizer E1 ponto, e aí já vai aparecer para mim aqui, ó, os atributos dessa minha classe, os métodos dessa minha classe, e esses outros métodos aqui, ó, que eu não coloquei na minha classe, mas o Java, por padrão, ele já coloca esses métodos aqui em qualquer classe que você cria, certo? Esses aqui foram os que eu criei lá dentro. Show? Então, eu posso chamar aqui o método girar. Posso clicar 2 vezes aqui ou simplesmente digitar girar e os parênteses. Joia? Quero chamar o outro método. Ponto mudar sentido. Pronto. Quando eu mudar o sentido, vai ter que aparecer aqui embaixo, né? Mudar sentido, girando, do meu objeto. Então, vou executar esse programinha aqui, ó. Esse programinha bem aqui que eu fiz. Eu vou executar aqui nesse triângulo aqui, ó, Run Project. Depois que eu fizer isso, é para aparecer aqui, ó. E beleza, olha só, pessoal, apareceu aqui, belezinha, nossa engrenagem girando, tá? É bem simples mesmo, bem simples, só para a gente ver como é que funciona, tá?
E como é que eu faço para chamar isso aqui, para chamar esses métodos, aliás, esses atributos? Muito simples, muito fácil. Para mim poder chamar esses métodos, eu vou criar aqui um salt, que é exatamente para ele printar na tela. Show de, vou dizer o seguinte, certo? Vou fazer uma simples concatenação, mas para me chamar aquele método, eu faço E1, que é o nome do meu objeto, ponto, e o nome do atributo. Qual é o atributo? Material. Tá aqui, ficou já verdinho aqui pra gente. Vamos fazer com os outros? Muito simples, Vou copiar essa parte aqui, copiar isso aqui tudo, dar um Ctrl C e jogar aqui em cima, certo? Aí já não vai ser mais material, né? Vai ser um ponto quantidade de dentes, certo? Então vou mudar aqui, já não é mais material, vai ser quantidade de dentes. Show de? E o outro? Vou colar aqui novamente, e chamar o raio, né? E1 ponto raio, que é um float. E aqui eu já vou colocar aqui, raio da engrenagem. Show de? Beleza, agora que eu fiz aqui, eu só vou simplesmente aqui em executar novamente, e olha a mágica acontecendo, pessoal. Tá aqui a quantidade de dentes que a gente havia colocado aqui, né? E mostrou a quantidade de dentes, 20. Associada a quem? Associada a esse objeto que eu criei aqui em cima, de onde? Da classe engrenagem. Sempre execute essa frase na hora de fazer os programinhas que vai dar tudo beleza, certo? Olha só, tem um raio da engrenagem 1.4 e tem aqui o material que é do tipo ferro. Ah, mas eu quero mudar esse atributo aqui, eu não quero mais ferro, eu quero um aço. Então você simplesmente vem aqui e diga aço. Show de? Quero mudar o raio. Beleza, vamos botar aqui 2.5 metros de raio, certo? Vamos colocar aqui a quantidade de dentes. Bom, eu quero 30 quantidade de dentes aqui. Joia, vem aqui novamente, tá aqui tudo belezinha, só executar o teu programa novamente. Vou lá aqui, tananã, no triângulozinho, vou executar o meu programinha aí. Tcharam, olha a mágica acontecendo aí novamente. Tá aqui a quantidade de dentes, 30 que você havia mudado lá, certo? O raio da engrenagem 2.5, material aço, engrenagem girando, mudando de sentido. Olha que maravilha. Posso apagar aqui também, posso fazer qualquer manipulação aqui do jeito que eu quiser. Eu posso informar o que eu quiser no meu programinha. O programinha é nosso, né, pessoal? Então, olha só que maravilha. A gente aprendeu bastante coisa nessa aula. Como chamar os métodos, como chamar os atributos, certo? Que vai ficar cada vez mais interessante no decorrer do curso, tá ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e um comentário, beleza? E tchau, tchau!